Bom dia, irmãos. Graça e paz ao Senhor Jesus. O Senhor tem sido gracioso, bondoso conosco. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, que nos dá o privilégio de cultuá-lo e nos reunirmos como povo e nos achegarmos a Ele. E vamos dar continuidade à nossa série no livro de 1 Pedro. Estamos no capítulo 3. Já lemos do versículo 13 ao 22. Deixa eu ver que oração. Muito bem, 10 para as 11. Vocês já perceberam como Pedro faz relações com o Antigo Testamento ao longo dos nossa debruçada sobre esse livro. E ele vem demonstrando a realização das sombras e tipos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, na Nova Aliança. E nesse texto, vocês devem ter chamado a atenção dos irmãos que o tipo que nos salta aos olhos nesse texto é uma figura muito empolgante, que é a Arca de Noé. Está lá mais para a segunda parte do texto. E a Arca de Noé é uma dessas histórias bíblicas muito usadas com crianças. Geralmente mostra imagens bonitinhas, de Noé com a sua esposa, aqueles desenhos fofinhos. A gente que tem 4 meninas em casa, a gente está cheio desses desenhos, girafas sorridentes, elefantes, um casal de zebras e o arco-íris, claro, no fundo. As imagens geralmente são agradáveis, coloridas e iluminadas. E até muitas vezes usada em berçários. Mas, geralmente, o que falta nesses livros infantis e nas paredes do berçário são as milhares de pessoas em terror se afogando do lado de fora da arca, em real desespero. Pessoas em terror, conforme as águas do dilúvio, rapidamente sobem pelas casas, pelos vales. E a gente teve uma situação aqui, a gente pôde dessa vez ter vários vídeos, hoje nessa época que todo mundo tem celular, como foi a inundação ali no Vale do Taquari, que horror que é, a gente tem parente lá, uma coisa horrível, e um verdadeiro terror. Claro que isso deve ter sido uma fração da fração do que foi. Mas é claro que eu concordo que é melhor nos berçários continuar as girafinhas. Acontece nessa história que a fraqueza e a corrupção do homem contaminou a terra e resultou em grande violência pela terra, como diz a Escritura. Essa é uma história sobre um grande juízo, a história que Pedro cita nesse trecho, a história da Arca de Noé. Deus disse que estava determinado a dar um fim a toda carne. Mas também sabemos que esta é uma história de grande salvação. Houve um grande juízo, mas houve uma grande, incrível salvação. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus prometeu estabelecer sua aliança com Noé, salvando ele e sua família através do grande dilúvio. Deus, trazendo juízo no mundo antigo, intencionava ter uma nova criação. Acabar com toda aquela carne e dar uma resetada. E Noé está sendo um novo Adão. Deus não esqueceu suas promessas para Adão e Eva, sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor intenciona ter um povo para si. Sempre foi esse o propósito do Senhor. A linhagem deve continuar até a promessa se cumprir. E o Senhor chama Noé para ser seu novo Adão, neste novo mundo que ele está para trazer através do juízo. O tema do novo Adão está explícito em Gênesis 9, ali quando Deus abençoa Noé e seus filhos, com as mesmas palavras, do mesmo modo que ele abençoou Adão e Eva. Ele comissiona eles para serem frutíferos, multiplicar, encher a terra e ter domínio sobre a criação, do mesmo modo que Deus tinha falado lá para Adão e Eva. Deus fala para Adão. Noé é o novo Adão, nesse caso, nesse momento, que foi salvo, que foi separado, que foi resgatado de todo o mundo que estava debaixo de juízo. Ele é trazido, juntamente com sua família, a um novo mundo,
a uma nova criação. O dilúvio foi ao mesmo tempo um juízo à humanidade pecadora, e as águas do dilúvio foi também, ao mesmo tempo que usadas para gerar esse juízo, também foi um meio de salvação para a humanidade. Deus salvou a raça humana de si mesma, condenando os maus no dilúvio e salvando os justos mediante o estabelecimento de um pacto com Noé e começando uma nova humanidade. Podemos dizer que o mundo precisava nascer de novo. A carne pecadora foi afogada no dilúvio. E um novo homem e sua casa foi trazido a salvo através do dilúvio. Já começamos a perceber aqui o spoiler. Pedro nos diz que esta incrível história de juízo e salvação, que parece tão distante e sem conexão com as nossas vidas, porque a gente está acostumado a ver os desenhinhos, né? Essa história incrível foi, na verdade, um protótipo de um juízo superior e de uma salvação superior, da qual você e eu somos personagens aqui e agora. Mas a gente vai chegar lá depois de dar uma análise geral aqui na nossa estrutura do nosso texto. Deem uma olhada na Bíblia de vocês ou no aplicativo, que a gente está ali do versículo 13 ao versículo 22. Nós podemos observar ali que os 5 primeiros versículos, Pedro está dando instruções práticas, ele está dando exortações, ele está nos dizendo como que nós devemos viver, o que nós devemos fazer, coisas que nós temos que ser e fazer. Ele diz, nos encoraja a ser zelosos no que é bom, não nos amedrontar, não ficar alarmado, santificar a Cristo, estar preparado, responder de tal maneira, fazendo de tal maneira, tendo bom procedimento, praticar, verbos do que nós devemos fazer. E depois, nos próximos 5 versículos, ele fundamenta um raciocínio do porquê nós devemos agir, da forma que ele fala ali naqueles 5 primeiros versículos. Então, nos 5 próximos versículos, ele vai falar do que Cristo fez, do que Cristo fará e do que ele faz em nós. Há mistérios nessa passagem, nós vamos ver, vocês já perceberam, especialmente quando diz ali que Cristo pregou os espíritos em prisão, ou proclamou, mas a gente vai procurar focar nos aspectos que são mais claros. Vamos pincelar esses aspectos mais misteriosos, mas tem muito mistério aqui, tá? E vamos procurar sempre ter textos mais claros sobre o mesmo assunto, tentar trazer para que eles tragam luz para esses textos bastante obscuros. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nosso Pai, que está nos céus, nos achegamos a Ti, gratos, porque o Senhor nos trouxe até Ti, porque não merecemos estar diante do Senhor, e o Senhor graciosamente nos trouxe a Ti. Obrigado porque podemos ter acesso à Tua palavra, à Tua revelação, que ilumina o nosso caminho, que nos revela a Tua vontade e a Tua tão grande salvação. Senhor, nos ajuda a contemplar com reverência e fé a Tua palavra, mesmo naqueles pontos difíceis de entender, ou mesmo que a gente não chegue a uma conclusão no momento, mas que o Teu Espírito, Senhor, pela Tua graça, ilumine, Senhor, as nossas vidas e efetue em nós, Senhor, Teu querer e Teu realizar, nos moldando, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, que oramos. Amém. Então vamos lá. 5 primeiros versículos são as instruções práticas. Versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pode ser que Pedro esteja se referindo a um comportamento geral da sociedade. Olha, se você não matar, se você não roubar, que são coisas que Deus manda a gente não fazer, ninguém vai querer te incomodar, né? Mas
Pode ser que sim, a gente vai ver. Outra forma de entender esse texto é assim, sendo zelosos do que é bom, vivendo de acordo com a palavra de Deus, ninguém pode nos causar algum dano espiritual. Essa é outra forma também de entender, que faz bastante sentido. Ninguém pode te fazer mal espiritualmente, você sendo alguém que vive como chamado do Senhor, para viver zeloso do que é bom. Mas, independente da conclusão de qual seja, o certo é que Pedro aqui está claramente recomendando os crentes a serem zelosos do bem. Tito diz assim: Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Já sabemos que somos nós esse povo, né? Zelosos de boas obras. Isso traz luz para esse texto. Mateus 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Agora, se fordes zelosos do que é bom, quem há que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? O que é bom? Diferentes pessoas definem o bem e o mal de diferentes maneiras, talvez até entre nós mesmos. Mas o que nos importa aqui não é o que você acha que é bom ou o que eu acho que é bom, mas o que a Bíblia define que é bom. Na palavra de Deus, na sua lei, está o que é bom. Então, se for zelosos do que é bom, é o sinônimo de for zelosos com a lei de Deus, com os preceitos de Deus. Então, para começo de conversa, esse texto aqui se aplica àqueles que vivem de acordo com a lei de Deus. Não aqueles que acham que são certinhos aos seus próprios olhos. Eu sofro fazendo bem. Eu não sei se você está fazendo bem. Se você está vivendo de acordo com a palavra, aí sim, esse é o sofrimento legítimo de qual Pedro está falando. Mas, então, ele está falando daqueles que, por serem seu povo, por pertencerem ao seu reino, vivem de acordo com os preceitos do Rei dos Reis, que são encontrados na Escritura. Esse viver, esse ser zeloso do que é bom, está no nosso modo de vida. E a gente veio falando nessa série como tratamos nossas esposas, como as esposas tratam maridos, como criamos nossos filhos, quais são as nossas prioridades, como nos comportamos no trabalho, com os nossos patrões, a nossa repulsa pelo pecado, o nosso amor fraternal, vimos domingo passado, o culto que prestamos a Deus, o nosso reconhecimento de que Cristo é o supremo Senhor de nossas vidas, e não eles. E isso incomoda bastante. Herodes não suportou a ideia de haver outro rei, por isso que ele mandou matar todos os bebês meninos. Esse modo de viver, ele é definitivamente ofensivo aos que odeiam a Deus, e a gente veio falando isso, né? Pedra de tropeço, de ofensa, na verdade, né? Pedra de ofensa. Vamos para o próximo versículo, 14, primeira parte dele. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, ou seja, ele está dizendo, olha, se vocês agirem de acordo com a lei de Deus, quem vai maltratar vocês? Mas mesmo assim, e certamente depois a gente vê que isso vai acontecer, mesmo que vocês sofram por causa da justiça, por praticar a lei de Deus, por viver de acordo com o que é justo, que a Bíblia revela, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Pedro falou no capítulo 2 que as autoridades civis, o Estado, é chamado para ser ministro, servo de Deus, para punir malfeitores e louvar os que praticam bem. Isso está em Romanos 13 também. Patrões e maridos também são chamados para agirem de modo justo, temos visto. Este é o esperado que eles façam, mas mesmo que eles sejam rebeldes ao chamado deles e causem sofrimento aos que praticam bem, esses que praticam bem são bem-aventurados. Agora, como assim que a gente... 1 Pedro é um livro um pouco desgostoso para nós, porque ele está falando de sofrimento e perseguição o tempo inteiro. Ele fala de alguma coisa que é muito ruim, que é passar por maus bocados. E ele ainda diz que nós somos chamados para isso. E ele ainda diz que a gente é bem-aventurado. Como assim bem-aventurado? Está dizendo que o sofrimento ser feliz é sofrer? Não. O sofrimento em si não é a bem-aventurança. Isso tem que ficar claro. Pedro não está ensinando nenhum tipo de masoquismo. Essa bem-aventurança, ela está baseada na promessa da herança imperecível, perfeita, que nunca perde o viço. São outras palavras para o texto já citado, né? Incorruptível, sem mácula
e imarcessível. A bem-aventurança, somos bem-aventurados porque nós temos essa herança. Aqueles que sofrem por causa de Cristo são bem-aventurados porque eles têm essa herança. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, que já foi pregado aqui, no versículo 6, nisso exultais. Ele está dizendo dessa herança. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro aqui está repetindo, trazendo novamente o que ele já havia falado lá no capítulo 1. Esse sofrimento, por causa de viver conforme o nosso Senhor Jesus Cristo, é um caminho que nós imitamos a Cristo e nós vamos ver. E nos faz bem-aventurados, porque temos essa herança imperecível, preciosa, e ao mesmo tempo, Deus está usando esses sofrimentos para purificar a nossa fé. Então somos bem-aventurados porque Ele está nos purificando. Essa fé, meu irmão, ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Perdemos coisas no sofrimento. Nós cantamos agora, Castelo Forte, se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Não pode ter coisa mais preciosa. Essa fé que Deus está aperfeiçoando na sua vida e na igreja. É preciosa porque, através dela, sendo, obviamente, dom de Deus, nos é garantida esta herança. E Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. É bom chorar? Não. Mas você vai ser consolado. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Está tudo no futuro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Porque serão fartos. Para quem está sendo perseguido, nossa perseguição hoje eu acho muito fraquinha. A gente não sabe o que cada um passa, né? Mas irmãos ao longo da história passaram por coisas muito difíceis. Mas eles serão fartos, e a Bíblia está cheia disso, dessa promessa da fartura da justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E por fim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pedro não está trazendo nada substancialmente novo aqui. Ele está ecoando as palavras de Cristo. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Nós vivemos hoje como profetas também. E nós vamos ser perseguidos também. Versículo 14, continuação do versículo 14 diz assim, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Não fica com medo. Não precisa ficar com medo. Nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Pedro aqui está citando Isaías, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, na versão NVT, não viva com medo do que eles temem. Isso aqui é Isaías que Pedro citou aqui, tá? Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Não aquelas ameaças. Jesus disse aos apóstolos, em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus está falando dele mesmo. Então, meu irmão, não fica com medo. Não fique alarmado. Cada um sabe a perseguição que está passando. Nessa perseguição, muitas vezes, são prejuízos do modo de viver cristão
E não fique com medo, com as próprias ameaças, né? E temos visto em nosso país, em vários aspectos. Mas antes, reconheça em seu coração, irmão, que Cristo é o Senhor. Ele é quem tem o poder. Ele é quem deve ser temido. Não são as ameaças deles que devem ser temidas, são as de Cristo. Eles não são verdadeiramente perigosos. Cristo é. Precisamos compreender quem Cristo realmente é. Santifique a Cristo em seu coração como Senhor, e você será um homem sem medo. Que Deus nos ajude. Salmo 2 fala do Cristo Rei. Fala desse Cristo que Jesus citou aqui. Temei aquele que pode lançar, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. O Salmo 2 é um salmo que aponta para Jesus. E eu vou citar alguns versículos desse capítulo. Por que se enfurecem os gentios ou os pagãos e imaginam coisas vãs? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Não é para você temer. O Senhor zomba deles. O Senhor, Cristo é Senhor. E na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, beijar o filho humilhe-se diante do filho, submeta seu filho, para que ele não se irrite e você não pereça no caminho. Está dizendo isso para os reis, para as autoridades e para os povos. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. A gente não tem o que temer no final das contas. Não é que sofrimento não pesa, não dói, não é ruim, não machuca. Se temos de perder família e o que for, por nós Jesus está. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Há algo muito maior em jogo do que nosso bem-estar físico. E no versículo 17, segunda parte, diz, se com Cristo, Romanos, estou citando Romanos agora, se com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. Unidos a Cristo no sofrimento, seremos unidos também, estaremos unidos com ele também na glorificação. Aliás, esse é o título desse sermão, Unidos a Cristo, perseguição e glória. Versículo 15, vamos lá. Estando sempre preparados para responder a todo o que vos pedir razão da esperança que é em vós. Devemos estar. Então assim, não é para ter medo, santifica Cristo como Senhor coração e mais, esteja preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós. Devemos estar de prontidão para responder acerca da nossa fé. Prontidão no sentido de estar preparado. Como é que você vai estar preparado para responder à esperança sobre a sua fé, se você não conhece a palavra? E a prontidão também de espírito, né, de disposição. A nossa disposição não é fuga, mas a nossa disposição é estar preparado para responder. E esse para responder é uma tradução do grego pros apologian, que significa literalmente para uma defesa. Esteja sempre preparado para uma defesa. Isso é o oposto de estar amedrontado. Paulo diz em 2 Coríntios, porque nossas armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pros apologiam, né, para uma defesa, é daqui que vem a palavra apologética. Aqui o texto está dizendo que todos nós devemos ser, em um sentido, apologetas. Não um apologeta, aquele acadêmico, mas no sentido que nós temos que estar preparados para um combate. A terminologia aqui é combativa. Deus já tirou o teu medo, você santifica o Senhor com o seu coração, você está com sangue no olho e ele diz assim, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Com mansidão não é falando fino. Mansidão é você falar sem cólera,
sem ataques pessoais. Tenha domínio próprio quando você estiver com seu interlocutor defendendo a sua fé. Mansidão não é desculpa para a covardia ou hipocrisia. Mansidão com temor a Deus. Você não vai defender a sua fé para autoexaltação, é temendo ao Senhor, sendo sal e luz e com boa consciência. Em resumo, como profetas de Deus. Porque assim perseguiram os profetas. Aqui, ou seja, nossa postura é como profeta de Deus, estando sempre prontos para trazer a palavra de Deus. A nossa exposição para responder à razão da esperança, ou seja, falar sobre a nossa fé, é a Escritura. Somos profetas. E o profeta é aquele que traz a palavra de Deus, e aqui está a palavra de Deus. 16. A continuação do 16. De modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, pelo seu comportamento, os cristãos mostram que aquelas acusações são infundadas. Então, não é só no nosso falar, é também no nosso proceder. Vamos lá, que tem muita coisa pela frente. Porque se for da vontade de Deus, versículo 17, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O sofrimento injusto está dentro da providência de Deus. E como vimos, é para o bem dos seus filhos, é para aperfeiçoar a nossa fé, que é mais preciosa que ouro, como também para a própria glória de Deus. Em resumo, Pedro aqui então, nesses primeiros 5 versículos, e mais, né, ele repete várias coisas dos outros capítulos, está encorajando então os cristãos a fazer o bem, mesmo se forem perseguidos, mesmo por fazerem o que é justo. Pedro está assegurando eles que eles receberão uma bênção por sofrerem pela justiça. Não é sem uma promessa, não é sem uma herança, não é sem o ouro brilhante à nossa frente, né? Não é sem razão, não é sem motivo. Ele encoraja a continuarem a ser o que Deus diz que eles são, lembrando sua verdadeira identidade em Deus. Muito bem. Agora, nos próximos 5 versículos, Pedro vai desenvolver, ele vai elaborar um argumento de por que é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. A gente já viu, já temos visto, mas aqui ele faz ele dá um outro argumento agora. Ele começa com um pois, que só termina no último versículo, lá no 22. Ele começa pois e aí vai, uma coisa emendada na outra, discorrendo, argumentando, construindo um raciocínio relacionado a esse sofrimento. E nós vamos voltar lá para Noé, que Noé está no meio dessa linha de raciocínio aqui. Ele começa, basicamente, a resposta é, porque também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E a gente vai dar uma puladinha ali nos espíritos em prisão, e vamos para o 22, que ele continua, o qual, a gente volta para os espíritos em prisão depois para matar a curiosidade, mas a gente vai falar de outra coisa. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Olha aqui, de novo, olha como é que ele começa. Pois, ele fala tudo aquilo ali, do que a gente deve ser, deve fazer, sofrer, santificar Cristo, pois também Cristo morreu. Agora ele vai falar porque Cristo sofreu. Uma única vez pelos pecados, morto na carne, e termina lá, fala aquela questão ali de Noé, fala aquela questão dos espíritos em prisão, e aí conclui que Cristo, depois de ir para o céu, está à destra de Deus.
e tem autoridade sobre tudo e todos. Pedro diz para olharmos para o exemplo de Cristo. Tá? Então, o que ele está chamando aqui? Está chamando a gente para olhar para Cristo. Vamos olhar para os aspectos que envolvem aqui. Ele começa a discorrer sobre essa obra de Cristo. Ele fala, Cristo sofreu, e fala, não só, e ponto final. Ele fala, Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Ele começa a desenvolver, e o que isso tem a ver com o nosso sofrimento? É assim que Pedro fundamenta a afirmação de que é melhor sofrer por fazer o bem do que fazer o mal. Cristo, o preeminente justo, ele é justo de verdade. Ele sofre por fazer o bem. Ele é terrivelmente injustiçado e, por fim, morto. Ele sim sofreu por fazer o bem. Mas Deus lhe faz justiça. Lembra que a gente tem falado aqui da justiça? Né? Deus o vindica, um termo teológico também, um termo antigo, erguendo Cristo dos mortos, assentando-o à sua destra e sujeitando a ele todos os anjos, autoridades e poderes. Deus abençoou Cristo, glorificando-o, livrando-o, entregando-lhe o louvor, a glória e honra. E o sofrimento injusto de Cristo não é uma derrota, é o que Pedro está dizendo. Cristo morreu, mas e agora? Ele está glorificado, ele está mais que exaltado. Então o sofrimento de Cristo não é uma derrota, é uma vitória. E esse é o raciocínio de Pedro, porque é melhor sofrer por fazer o bem. Porque é o caminho que Cristo seguiu. Porque esse sofrimento não é derrota. O sofrimento em Cristo é vitória. Deus nos garante isso. Pedro traz Cristo como um exemplo para nós em nosso sofrimento. Vocês lembram do capítulo 2, onde Pedro fala dos escravos para eles confiarem no Senhor, mesmo se eles estão sofrendo na mão do patrão. E aí ele fala de novo lá, pois também Cristo morreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Ele não cometeu pecado, ele não teve dolo em sua boca, quando ultrajado não revidou, quando maltratado, não fazia ameaças, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas suas chagas fomos sarados. Então aqui Pedro está mostrando Cristo como um exemplo para seguirmos quando sofremos injustiça. Então ele fez no 2, agora ele está fazendo novamente no 3, trazendo Cristo e desenvolvendo um pouco mais de como que foi essa obra. E Cristo é o supremo exemplo de um homem inocente que suporta maus tratos. E Cristo é, então, o exemplo daquele que sofre por fazer o bem e espera que Deus lhe faça justiça. Cristo sabe que vai redundar em glória, que ele vai ter uma herança também, que é a noiva dele. Ele não fez aquilo lá por nada, sofrer é uma coisa piedosa por si só. Não, meu irmão, isso aí não é de Deus. Nós estamos olhando para a glória. E a glória envolve não só a nossa restauração, ressurreição, como também a nossa vindicação, que envolve também não só a salvação, mas o juízo. E isso glorifica a Deus. E isso deve nos alegrar, como nós veremos na palavra adiante. Assim como Cristo esperou que Deus o julgasse retamente, que lhe fizesse justiça, assim nós, unidos a Cristo, temos a mesma esperança, porque nós estamos unidos a Cristo. Deuteronômio diz, o Senhor fará justiça ao seu povo. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da calamidade está próximo, o seu destino se apressa a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, ele se compadecerá dos seus servos. O Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos. Salmo 94, que é um apelo à justiça de Deus. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão assassino. E o que a gente vê acontecendo no mundo? Deus está vendo. Agora, nós temos um problema, num sentido muito sério. Nós não somos como Cristo. Pedro está dizendo para a gente seguir o exemplo dele, mas como é que a gente pode ter a ousadia de seguir o exemplo de Jesus?
que sofre esperando uma recompensa, quer dizer que a gente vai sofrer esperando uma recompensa? Nós sabemos que a gente não tem nada a ver com Jesus. Nós não somos como Jesus. A gente não pode exigir essa vindicação, essa justiça, como Jesus fez. Como os nossos inimigos que nos perseguem, nós também temos agido injustamente. Praticamos o mal aos outros, pecamos contra Deus. Nesse sentido, nós não somos como Cristo, que não cometeu pecado, que não tinha pecado, o Cordeiro puro e sem mancha de Deus, sem culpa. E agora? Então Jesus, a gente vai ver que a morte dele não foi só um exemplo, porque nós não podemos seguir esse exemplo. A gente não tem direito nem de dizer que sofrer para depois vai me dar essa herança imarcessível. A vida e morte de Jesus não são meramente um exemplo, mas são os verdadeiros meios pelos quais somos feitos capazes de seguir esse exemplo. São os meios pelos quais podemos clamar com toda a ousadia essa herança e essa vindicação dos que nos perseguem. Ou seja, por nós mesmos não podemos justamente esperar que Deus nos julgue sem pecado. Então, meu irmão, muito temor. A gente não merece essa recompensa. Não podemos esperar que Deus nos trate como sofredores justos, que merecem que se lhes façam justiça. De fato, nós não somos esses. Nós somos declarados justos. Por isso nós, sim, somos os justos que sofrem perseguição, mas porque Cristo nos declara esses justos. Nós não temos por nós mesmos direito que sejamos restituídos dos nossos prejuízos. E que sejam punidos nossos algozes. Não temos esse direito. Os algozes somos nós. Nós mesmos somos inimigos de Deus, pecadores, que quebraram a sua lei, que quebraram a comunhão com Deus. Nós declaramos guerra contra Deus, por natureza. Capítulo 2 e 3 nos mostram como a morte de Jesus lida com esse problema, com os aspectos únicos da morte dele. Diz assim, no versículo 18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Nós somos os injustos nesse cenário. Nós somos os inimigos que causam sofrimento a Cristo enquanto Ele pratica o bem. É Jesus que faz o bem enquanto sofre o mal. E é nós que fazemos esse mal contra Cristo. Pedro está nos lembrando que nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Cristo, causando-lhe sofrimento. Nós fizemos o papel de perseguir o justo, que continuou fazendo o bem em nosso favor. A morte de Cristo foi por nossos pecados, não pelos dele, porque ele não tinha. Foi substitutivo, ele ficou no nosso lugar, o Cordeiro sem mancha, que morreu, o justo pelos injustos. E Pedro diz que ele fez isso para nos trazer a Deus, para conduzir-vos a Deus. Cristo nos dá acesso à presença de Deus, para a comunhão com o Pai. Ele fez paz entre nós e Deus. Não somos mais inimigos de Deus, irmão. Você não é mais inimigo de Deus. Em Cristo, unido a Cristo, você não é mais inimigo de Deus. Somos chamados agora amigos. Cristo abre um novo e vivo caminho, está em Hebreus, para estarmos perto de Deus. Salvação tem tudo a ver com restauração da comunhão com Deus, com esse acesso a Deus. Salvação não é só escapar do inferno, ir para o céu, algum outro benefício secundário. O objetivo primário da nossa salvação é nos trazer de volta a comunhão com Deus, a comunhão perdida. Lá no Éden, né? A comunhão perdida lá. Isso é o que a morte de Cristo torna possível, o justo pelos injustos. Ele pode trazer-nos a Deus, diferente, olha só, irmãos, diferente das ofertas do antigo pacto, dos sacrifícios do antigo pacto, aliança,
né? Vou intercambiar esses termos. O sacrifício, Pedro está dizendo, foi uma única vez. Ele diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. E depois, e Hebreus diz assim, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, olha aqui, como que Cristo cumpre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e abre essa comunhão com Deus. Todos os ritos da Antiga Aliança eram sombras das boas coisas que estavam por vir. Com o sacrifício de Cristo temos garantido o perdão completo, a garantia completa de sermos reconciliados com Deus, porque Cristo tomou nosso lugar na cruz, nós temos confiança para entrar na presença de Deus, no santo lugar. Pedro diz que Cristo foi, no versículo 18, morto sim na carne. Vamos adiante. 18, mas vivificado no Espírito. Aqui está outra parte que tem algumas ideias divergentes, mas vamos tentar ficar nas partes mais claras, tá? Mas assim, morto na carne, mas vivificado no Espírito, ou pelo Espírito. O que significa Jesus morrer na carne? Uma visão é que carne na Bíblia, muitas vezes tem um significado que vai além de simplesmente corpo físico. Então, carne não é carne e espírito. É carne no sentido de vamos ver, Paulo faz um contraste nas suas cartas, a gente vê ele fazendo isso ao longo das epístolas dele, entre carne e espírito. Ele não está falando primeiramente entre o corpo físico e algo imaterial, ele está falando sobre algo terreno e algo celestial. Carne é algo da terra, tá? E espírito é algo dos céus. Ou seja, a carne tem a ver com a velha criação e o espírito com a nova criação. Carne representa o que podemos chamar de antiga humanidade, a humanidade do primeiro Adão. Adão foi criado como carne, e isso originalmente era muito bom. Quando o pecado entrou no mundo, a carne foi corrompida e se tornou sequestrada pelo pecado. E é por isso que nós vemos em muitas passagens do Novo Testamento, quando se fala sobre carne, em um sentido muito negativo. A carne se tornou hostil a Deus, depois da queda. E no dilúvio, Deus queria fazer o quê? Destruir toda a carne. Sua intenção era destruir toda a carne, mas ele salvou Noé e sua família. Apesar de Noé e sua família serem salvos, eles continuaram sendo carne. O mundo nasceu de novo, mas continua tendo humanos anteriores ao dilúvio, que estavam em aliança com Deus e tinham seu favor. Foram carregados até esse novo mundo. Vocês estão vendo aqui? Jesus nos trouxe. Estão vendo aqui algum paralelo? O resgate de Noé foi uma salvação. Mas Pedro diz que isso foi um tipo da maior salvação que estava para vir em Cristo. Algumas centenas de anos depois do dilúvio, Deus fez um pacto com Abraão, que incluía a circuncisão da carne, cortar fora da carne, que também aponta para o evento onde Deus condena todo o pecado na carne, enviando seu filho para morrer na carne. Não foi o que a gente leu ali em Pedro? Morrer na carne. E Colossenses 2 diz assim: nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, o despojamento de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Há muito mistério aqui, mas a gente consegue ver bastante luz e bastante intencionalidade de Deus ao longo da história. Ao longo da Bíblia, a gente começa a ver que a Arca de Noé não é só uma história infantil, não é só uma história para enfeitar os berçários. Pedro diz que Cristo morreu na carne, quer dizer que Cristo tomou toda a condenação que nós merecíamos em Adão e colocou na carne. Ele se identificou com nós, ele se identificou com a carne, com essa velha humanidade, com essa velha criação. Cristo morreu na carne. E ele colocou toda a humanidade debaixo da carne, na morte. Ele sepultou. Então, ele pode produzir
uma nova humanidade, uma nova criação. Aí está paralelo, né, com Noé. Destruir toda a carne e uma nova criação. Aí está a figura. Bom, e o vivificado? O que seria? Vivificado no Espírito. Acredita-se que a tradução correta seria Espírito com E maiúsculo. Os estudiosos dizem que o Novo Testamento foi escrito todo grego, né, em letras maiúsculas, então você não sabe onde é maiúsculo e minúsculo, então isso depende de interpretação. Então acredita-se que aqui o Espírito deveria de ser Espírito com E maiúsculo. Cristo ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo. Então ele morreu na carne, foi ressuscitado no Espírito. O Novo Testamento ensina em inúmeros locais que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ergueu Jesus dos mortos. E Cristo recebeu um novo corpo espiritual. O corpo dele, depois de ressurreto, é diferente daquele corpo que morreu na cruz. Esse termo pode ser confuso se você pensar em espiritual como algo imaterial, lembra? Espiritual não é, a gente tem essa vida, espiritual é fantasma, né? Espiritual é espírito. Não, espiritual é aquilo que pertence aos céus. Como se espiritual fosse oposto a material. E isso traz implicações terríveis para a nossa vida. Quer dizer que toda a nossa vida material não pode ser espiritual. Você almoçar hoje uma carne gostosa, uma bebida gostosa, infelizmente não é algo que não pode agradar a Deus, porque é carnal. Né? Então, se a gente pensar dessa forma, vai afetar toda a sua vida. Pensa bem se você quer seguir nessa linha. Mas esse não é o modo como o Novo Testamento usa o termo espiritual. Quando Paulo fala corpo espiritual, Jesus ressuscitou em espírito, ele não está falando de algo não físico. Sabemos que Jesus ressurreto comeu peixe, ele mostrou as mãos, Tomé tocou, ele claramente tinha um corpo físico, mas nesse corpo físico tem algo além do que aquele corpo original. Em um sentido, podemos dizer que a nova humanidade, esse novo corpo, é mais físico, mais real que o velho corpo da carne. Cristo se despiu do velho homem da carne e vestiu o novo homem do Espírito, com E maiúsculo. Ele é o primeiro fruto da nova humanidade. Ele é o primogênito, as primícias. E aí Paulo fala em 1 Coríntios sobre isso, e vocês podem ler depois, que ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Aí fala do primeiro Adão, que foi alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante, que é Jesus, o último Adão. O primeiro é... mas não é primeiro, o primeiro era natural, e o segundo o espiritual. Mas espiritual não no sentido de imaterial. Vocês pegaram a ideia, né? Vocês leem depois, então, 1 Coríntios 15, 42, 50. E aqui o ponto, né? A morte de Jesus na carne e sua ressurreição pelo Espírito é um movimento da velha criação, da velha humanidade, para a nova criação. Essa é a conexão com Noé. O velho mundo sendo afogado no dilúvio e o novo mundo sendo trazido à luz. Cristo manifesta, realiza, cumpre a figura, o protótipo que foi o dilúvio e a arca de Noé. Nós vivemos hoje a verdadeira arca de Noé. Nós vivemos agora, o que a gente vive hoje é mais real do que a história de Noé foi perfeitamente real. Nós estamos aperfeiçoados, né? Espiritual, não carnal. Nova criação e não velha criação. O próprio Jesus foi da antiga humanidade para a nova humanidade. Ele precisava fazer isso por nós. E agora é capaz de entrar nos céus, como homem, assentar na destra de Deus. Pedro está dizendo que Jesus fez isso por você, por nós, para que possamos ser trazidos na presença de Deus com Ele. Ele é o último Noé que está nos carregando na arca, para que possamos ser trazidos a Deus. Nós que estamos unidos a Cristo, podemos esperar ressurgir com Ele na ressurreição. Teremos corpos como Ele,
corpos físicos que vão comer, que vão beber. Também seremos ressurretos para a nova humanidade. Esse é o argumento de Paulo em Romanos 6. Fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, sepultados com Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha só, se fomos unidos com ele em semelhança da sua morte, estamos identificados com Cristo, certamente o seremos o quê? Na ressurreição? Unidos. O batismo significa que nós fomos unidos com Cristo em sua morte. E por sermos unidos com Cristo em sua morte, seremos unidos com ele na ressurreição. Nosso velho eu, nosso velho homem, foi afogado no dilúvio das águas. Agora podemos andar em novidade de vida. Estamos unidos a Cristo, livres do poder do pecado. Nossa união com ele também significa que aguardamos e esperamos a ressurreição com ele. Lembra? Unidos na morte, estaremos unidos na ressurreição. É isso que Pedro está falando o tempo todo sobre sofrimento. Por que é melhor sofrer? Fazer o bem. Nosso velho eu está morto, aquela vida velha está terminada, acabou. Estamos unidos com Cristo nos céus, assentados com eles nas regiões celestiais. Hoje nós estamos assentados com eles nas regiões celestiais. Esse é o termo, esse é o palavreado que a palavra usa. Paulo diz que temos uma nova vida aqui, agora, uma vida ressurreta pelo Espírito, aqui e agora, e esperamos nosso estado futuro glorificado, onde seremos feitos como Jesus em seu corpo ressuscitado. Estamos indo para o fim? Vocês querem falar sobre os espíritos em prisão mesmo? Tá, daqui a pouco a gente fala. Tem um termo aqui que assusta um pouco, né? Assusta não. Surpreende. A qual a água, figurando o batismo, agora também vos salva. O que Pedro está falando aqui? Que a água, figurando o batismo, ou seja, que aquilo lá era uma figura do batismo, agora também vos salva. A Bíblia, isso pode soar estranho, né? Mas a Bíblia diz muitas outras coisas estranhas. Mas isso acontece porque a gente está pouco acostumado com a Bíblia. A Bíblia diz que não só o batismo salva, usando essa terminologia, mas ela diz que outras coisas também salvam. Provérbios 23 diz que tu fustigará a criança com a vara e livrará a alma dela do inferno. Essa varinha é mágica. Mas a Bíblia está dizendo, a vara vai livrar a alma do inferno. Mas em que sentido? Deus vai usar, certo? Então a vara vai livrar a alma do inferno. Da mesma forma que o batismo vai te salvar. Temos que entender a semântica. Por exemplo, a pregação, diz em Coríntios que a pregação salva, em Lucas a fé salva, Tiago diz que as obras salvam, e Tiago também diz que a oração salva. Todas essas coisas, a Bíblia diz que salvam, mas em que sentido, né? Então, a verdade, meus irmãos, é que somente Deus salva, óbvio, mas Ele usa meios para operá-la em nós. E através do Espírito Santo, Ele usa esses meios, né? A gente falou aqui da disciplina dos filhos, Deus, o Espírito Santo está operando através desse meio. Não é algo, a gente quer achar às vezes algo racional, psicológico, um perfil comportamental, obedece, crê, Deus usa esse meio de graça, confia. Então Deus usa meios para operar em nós. Através do Espírito Santo. E não podemos, então, superestimar o batismo como algo mágico, tipo, como eu dei o exemplo da vara, né? Então, a vara é mágica, você dá uma varada, não vai mais para o inferno, né? O batismo é mágico, né?
Mas o batismo é importante. Então, a gente não, nem um extremo, mas nem o outro de subestimar. Porque Jesus comissionou os apóstolos da seguinte forma: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. São duas coisas para fazer discípulos: batizar e ensinar as coisas que tem ordenado. O Catecismo Nova Cidade, que a gente já faz alguns anos recita nos cultos, diz assim: o batismo é o lavar com água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um sinal e selo da nossa adoção em Cristo, adoção, né, Cristo, em Cristo, da nossa purificação do pecado e do nosso compromisso de pertencer ao Senhor e à sua igreja, né? Tem a ver com pertencimento, um sinal de pertencimento também. Então, ele diz ali, não sendo a remoção da imundícia da carne, né? Então, em que sentido esse batismo salva? Ele não é a remoção da imundícia da carne, não é você está sujo e você vai tomar um banho, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, essa primeira remoção da imundícia da carne é a remoção da sujeira do corpo, né, que seria. A imundícia da carne é o termo aqui bíblico, mas é a lavagem da sujeira do corpo. O batismo cristão, o batismo que Jesus instituiu em nome da Trindade, não é como os batismos ou lavagens da antiga aliança, que deviam ser feitas repetidas vezes. Na antiga aliança, no sistema sacrificial e tudo mais, tudo era repetido, repetido. E as lavagens as ablações, né, eram repetidas vezes. E em Levítico, há um monte de batismos, de lavagens prescritos, se a mulher estava menstruada, né, um monte de coisa. Você vai ler lá, né? Vai ler lá. É aquele versículo, é aquele livro que faz a gente desistir da leitura anual, né? É ali que... Mas é ali que está tudo essas coisas que apontavam, essas lavagens, instruções para o sacerdote que tinha que se lavar todo tipo de circunstância podia te tornar cerimonialmente impuro, então você tem que se lavar, tinha que se lavar com uma forma de lidar com a impureza. Os israelitas tinham que se lavar na água para poderem se aproximar para adorar no tabernáculo, no templo. Para se aproximar de Deus precisa dessas lavagens. Várias lavagens. Deus havia instituído esse sistema, um sistema temporário de frequentes lavagens, frequentes oferendas, frequentes sacrifícios. E essas coisas foram um bom arranjo para aquele tempo, que Deus tinha o seu propósito, para apontar na sua história redentiva, mas não lidavam com a raiz da questão. Cristo ia se manifestar ainda, não lidava de modo completo. E Hebreus 9 confirma isso. Se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, não é ablações, é abluções. Ablução são essas lavagens. Então, diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. O tempo oportuno não é da reforma protestante, o tempo oportuno da nova aliança. Então, e aqui Hebreus também está falando dessa boa consciência, que aquelas lavagens não eram capazes de produzir uma boa consciência, mas a nossa identificação com Cristo, sim, ela vai ser eficaz no tocante à consciência, para termos uma consciência perfeita. Então, o batismo aqui é só uma vez, por isso que o batismo é só uma vez, não é toda vez, né? Imagina, sei lá, antes do culto tinha que batizar, imagina? Ou se lavar e assim por diante. Há várias suposições do que exatamente essa indagação refere, tá? Porque diz assim, ó, eu pulei o texto, mas sendo o batismo uma indagação de uma boa consciência. Essa indagação aqui, eu acho que a gente vai deixar para vocês irmãos resolverem em casa. Né? Ela tem a ver com ou uma proclamação, ou mesmo a nossa indagação, né? Porque nós estamos unidos com Cristo, nós temos o sinal da união com Cristo, e isso é, diante do Senhor, uma indagação confiante de requisitar a sua vindicação, certo? Chegamos nos espíritos em prisão.
Então, essa partezinha aqui que está no meio, né? Fala que Cristo morreu uma única vez para conduzir-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito, e aí entra, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Essa passagem, ela é muito debatida ao longo da história da igreja, e o próprio Martinho Lutero, que ele era muito confiante, dogmático, ele diz assim, que esse é um texto estranho, e certamente mais obscuro que qualquer outra passagem no Novo Testamento. Então Deus faz essas coisas também de dar uns trabalhos para a gente ficar refletindo e labutando. Mas tem alguns questionamentos, né? Onde Cristo foi? Né? O que ele diz? Ele também foi. Mas foi para onde? Pregou os espíritos. Que espíritos são esses? Que, em outro tempo, né? Em que consistia essa pregação? Ele pregou, mas a pregação, pregar é você apregoar, é você proclamar uma coisa. Qual foi o conteúdo, o teor disso aí? Então, tem pelo menos 3 visões, tem muito mais, tá? Tem um comentarista que diz que se você combinar todas as variáveis, dá mais de 100 linhas de interpretativas. Tá, mas tem 3 visões ortodoxas, vamos dizer, mais tradicionais, tá? E uma delas é que Cristo entrou no lugar dos mortos em espírito antes da ressurreição, para proclamar a vitória sobre o mal, que Cristo teria descido ao inferno. Nessa visão, Cristo em espírito, antes de ressuscitar, no sentido ou seja, de sua alma, né? Ele desce ao Sheol. Os espíritos em prisão seriam tanto anjos caídos que desobedeceram no tempo de Noé, ou mesmo humanos que desobedeceram. Então, Cristo proclama a sua vitória sobre os humanos ímpios que foram condenados. Então, essa é uma ideia, né, que Cristo desceu para o inferno e fez uma proclamação vitoriosa, proclamou sua vitória, uma visão tradicional. A segunda é que Cristo pregou no Espírito durante o tempo de Noé. Ou seja, Noé estava construindo a arca lá e pregando as pessoas no Espírito de Cristo, que estava metaforicamente, essas pessoas presas pelo pecado. Ou também que mais tarde elas estariam presas como resultado da desobediência. Por isso são muitas variáveis. Nessa visão, o momento em que Jesus prega não é durante a sua morte e ressurreição, mas em retrospectiva, lá realmente nos tempos de Noé. Ok? E a terceira interpretação aqui, que eu vou trazer para os irmãos, foi que Cristo foi ressurgido dentre os mortos pelo Espírito, vivificado, feito vivo, né? Ressuscitado, e na sua ascensão, aliás, o texto o ponto desse texto, dessa visão, é que ela segue essa linha aqui, ó. O texto bíblico diz, morto na carne, mas vivificado no Espírito, vírgula, no qual também foi e pregou. Ou seja, isso vem depois de vivificado no Espírito, ou seja, depois de ressurreto. Então, a ideia é que Jesus já ressurreto, já em glória, no corpo 2.0, nova humanidade, ele proclama sua vitória sobre demônios, mas isso depois de ressurreto, os quais estavam em prisão nos tempos de Noé. Cristo proclama sua vitória depois de sua ressurreição sobre demônios, espíritos em prisão, que eram demônios que desobedeceram a Deus. Essa visão harmoniza com essa questão cronológica aí do fim da passagem e foca também nessa vitória que vem após a sua ressurreição. Porque a vitória de Cristo, ela, de fato, vem naquele domingo maravilhoso de manhã, que a tumba estava vazia. Bom, em qualquer dessas interpretações, qualquer delas, todas têm pontos fortes, pontos fracos, mas uma coisa é importante, irmãos. Cristo pregar a espíritos, seja humanos ou demônios, não pode significar evangelismo. Embora a gente até possa encontrar esse termo em outro momento, em outro contexto. Mas não pode, porque senão nós vamos ter que rasgar o resto da Bíblia. Não se trata de um evangelismo de pessoas que morreram no dilúvio. Eu sei que alguns pensam, foi uma segunda chance e tal, né, mas teria que continuar segundas chances para agora também. Bom, não faz nenhum sentido, irmãos, tá? Isso não é
bíblico que Jesus tenha evangelizado no inferno. Não há uma oportunidade pós-morte. Isso contraria todo o Novo Testamento e a urgência também que a palavra tem de arrependimento e fé. Inclusive, no Credo Apostólico, não é essa a intenção, né? No Credo Apostólico não tem essa intenção quando diz que Cristo desceu ao inferno, né? Não é em relação a pregar. Tanto que, originalmente, a expressão original do Credo Apostólico era o termo Hades, palavra grega que traduz Sheol, que seria o lugar dos mortos, ou seja, que ele foi de fato, morto na carne. O ponto é que Cristo, a moral da história, tá, irmãos? É que Cristo é vitorioso sobre o pecado, sobre os demônios, sobre o mal. Ele está adentrando os céus, com seu corpo espiritual vitorioso, seu novo corpo, a nova humanidade, sendo a primícia da nova humanidade, entrando nos céus, na presença de Deus, através da sua morte na cruz, em nosso lugar, a sua ressurreição, nós agora temos paz em Deus. Hebreus diz que pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, é nós. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual, dessa água, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. É nós. Nós vivemos, aqui e agora, essa história. Noé confiou na palavra de Deus, ele obedeceu com temor tudo o que Deus mandou fazer. Pedro nos garante que Deus irá nos trazer sãos e salvos através desse julgamento que está por vir. Nós vimos que perigoso não são eles, perigoso é Cristo. Bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Salmo 2. Fomos unidos a Jesus. Fomos unidos a Jesus. Estaremos unidos com ele na ressurreição. Ele foi à nossa frente. Ele tem aquele corpo que nós teremos na ressurreição. Você pode contar com Deus, que ele irá te salvar e te resgatar. A salvação está em operação. Ele te uniu a Cristo, que morreu na carne, mas foi ressuscitado pelo poder do Espírito. E agora domina e reina sobre tudo e todos. Você tem acesso a Deus, você tem paz com Deus, perdão dos pecados. Pedro diz, no último versículo, que Cristo foi para o céu. Ele está à destra de Deus, está subordinado a Ele anjos, potestades e poderes. Ele está lá com seu corpo espiritual. Ele é um novo Adão, uma nova humanidade. E nós que estamos unidos a Ele, fomos trazidos a Deus. Sejam quais forem as provas e dificuldades que iremos passar, você está unido a Cristo em sua morte, o velho homem, na carne. E você, por estar unido a Cristo, estará unido a Ele na ressurreição. Por isso Ele não vai deixar você, não vai te abandonar. Assim como Noé, que trouxe toda a sua casa a salvo na arca, Jesus traz a sua casa consigo. O que Pedro fala sobre casa? Quem que é a casa? Espiritual. Ele traz o seu povo, a igreja, em segurança através das águas do juízo. Ele irá carregar você através dela, com fé verdadeira, pelo Espírito Santo. O batismo significa esse dilúvio salvador, onde todo o pecado em nós, que foi herdado de Adão, que nós cometemos, é afogado, morto. Em Jesus, somos trazidos em segurança e nos é dado nova vida, aqui e agora. E nós aguardamos, em esperança, a nossa herança, que é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Amém.